E já peço que a igreja abra a Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos 46, versículo 10. Eu vou pedir para meus técnicos colocarem aqui para mim. Hoje eu tenho alguns versículos e eu vou de vez em quando correr para cá. E aqui, perfeito, obrigado, meus queridos. Olha o que diz o texto, mas pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou, serei exaltado entre as nações, ou entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso guia, nosso recurso, nosso esconderijo, nossa fortaleza, nossa torre forte. O Senhor, Pai glorioso, é tudo na nossa vida. E nessa noite agradecemos ao Senhor, pedindo que o Senhor venha falar conosco, pedindo que o Senhor venha tirar o peso do corpo, peso do peito, peso do ombro, peso da alma, e que a paz do Senhor esteja em cada coração, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? A igreja mais uma vez aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja, por favor, pode se sentar. Amada igreja, às vezes quando nós lemos um texto bíblico, nem sempre nós prestamos atenção na profundidade do texto e na pergunta que está sendo feita. Agora aqui nesse texto, a palavra do Senhor diz assim: sabei que eu sou Deus. Por que o termo saber aqui, igreja, olha para o pastor Djalma agora. O saber aqui, eu quero que você entenda a profundidade. Saber aqui, ele tem, eu vou te dar o sentido dele como eu coloco. Imagina que eu tenho aqui um cesto e eu digo para você assim, ó, dentro deste cesto tem uma cobra venenosa. Desculpa, só que você não está vendo a cobra. Então alguém pode falar assim, mas será que tem mesmo? E de repente alguém fala, não, eu vou ver mesmo se tem. Quando ele põe a cara, puf, uma picada. Quando ele, ou ela, né? Desculpa o termo cara, viu, igreja? Quando ele ou ela põe a mão para ver se tem, porque na verdade, mesmo ele tendo ouvido, ele não sabia. E se ele não sabe, ele tem dúvida. E quem tem dúvida, igreja, sempre tem indecisão. A palavra aqui quando diz saber, é certeza. O Senhor está dizendo o seguinte, você tem que saber que eu sou Deus. A partir do momento, igreja, que eu sei que Deus é Deus e quem é Deus, eu passo do campo da incerteza para o campo da certeza, do campo da dúvida para o campo da confiança. Porque quando a gente sabe, se eu perguntar agora, você sabe dirigir? Sei. Eu posso dar um carro na tua mão e você vai para a praia tranquilamente. Porque, igreja, o saber nesse sentido está falando a respeito de você ter um conhecimento. Sabei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O sentido aqui, eu faço, eu realizo, eu conduzo, eu protejo, eu amparo, eu guardo. Igreja, mas se nós não tivermos o conhecimento de saber que de fato Deus é Deus, quem é Deus, a gente não se aquieta. A inquietude da alma vem pela insegurança. A ansiedade vem pela insegurança. Ninguém sabe, igreja, o que vai acontecer amanhã. Agora olha, pastor Djalma, há uma frase que eu gosto muito que diz assim: hoje é o amanhã que ontem nos preocupava. Muitos de nós estamos preocupados com o amanhã. Mas se eu falar para alguém aqui, alguém está preocupado com ontem? E por que não estamos preocupados com ontem? Porque o ontem já passou. Quando a gente só aquieta a alma, porque o ontem já passou, alguém pode falar, ah pastor, mas ontem eu matei alguém, e estou preocupado de eu ser preso amanhã. Mas está preocupado com amanhã do mesmo jeito. O que eu quero que o irmão e a irmã entenda, é que aquilo que passou, agora já não nos preocupa tanto quanto aquilo que está por vir, porque já vivemos o que passou. Pode ter deixado alguma marca, alguma mágoa, enfim, mas vivemos. Mas o amanhã é o que está por vir. Como nós ainda não experimentamos ou não experienciamos o amanhã, é comum ficar uma lacuna na nossa alma de como será. É nesse momento que o Senhor diz assim: o meu justo, eu vou repetir em vários cultos, o meu justo viverá pela fé.
Hebreus 11:1 vai dizer: fé é a plena certeza, convicção de algo que eu espero, mesmo sem ter visto. Por isso que a fé, ela é, igreja, uma atitude, uma decisão, uma conduta de quem, de fato, igreja, acredita que Deus é Deus. Está dando para entender? E você só vai saber, ou eu só vou saber, pela reação que nós temos. Não é porque eu vou dizer: mas eu confio em Deus. Eu não consigo enganar meu cérebro, eu não consigo enganar o espírito, e eu não consigo enganar minha alma. A minha alma, ela não tem fé, porque a alma, igreja, é a esfera de sentimento humano. A alma só fica bem quando ela vê, toca ou sente. Mas quando nós começamos a entrar agora num novo exercício, por que você está aqui nessa noite? Porque Deus trouxe você. A partir do momento que a gente começa a entender, por que o pastor Djalma está dizendo isso? Porque o Senhor na palavra, Ele diz: não foi você que me escolheu. Outro versículo que eu vou citar várias vezes, porque são textos que me impactaram. Deus, Ele fala assim: não foi você que me escolheu. Mas alguns de nós tivemos uma história de vida tão difícil que ninguém nos escolhia, ninguém nos queria. E muitos aqui foram preteridos em algum momento da vida, ou pelos pais, porque não teve uma boa convivência, ou por um relacionamento onde de repente foi dispensado, dispensada, ou talvez num trabalho onde de repente algo aconteceu, ou alguém que tinha autoridade sobre você, no caso criança, adolescente, ou uma situação que marcou a pessoa, a igreja, que de alguma forma, em algum momento, não foi escolhida para algo. Ela tem uma mágoa, ela tem uma ferida, ela tem uma dor. Sabe as pessoas que desde pequeno ninguém nunca escolhia ela, nem quando era para fazer coisas que, igreja, sem nenhum valor, mas ninguém nunca escolhia. Aí quando Deus fala: mas eu te escolhi, é muito comum a pessoa não se sentir escolhida, porque ninguém nunca escolheu ela. Então na hora que Deus fala assim: eu te escolho, é para que a pessoa se sinta cheia. Escuta, você está, por exemplo, num show, fala show, que é melhor a visão. De repente aquele show daquele cantor famosíssimo, aquela menina, menino, ali gritando por aquele cantor, e ele olha assim e fala assim: você, vem aqui que eu vou te dar um abraço no palco. Pode ver que aquela pessoa, ela já sai chorando, ela sai toda emocionada, ela sobe, põe a mão no rosto, igreja. Não é, pode ser moço, pode ser moça, na hora, porque ela foi escolhida no meio de um monte de gente. Você percebeu que no momento que eu falei assim: você foi escolhido, ninguém falou glória a Deus? Porque percebeu, está natural. Não, peraí, Deus está dizendo que nos escolheu. E por que Ele nos escolheu? A palavra do Senhor vai deixar claro. Irmão, Deus nos escolheu porque a gente é bom, porque a gente é o melhor. O processo de escolha de Deus é algo muito íntimo, muito pessoal dele. O que eu sei é que Ele me escolheu. O que você precisa entender: Ele te escolheu. Agora Ele vai dizer assim: só que você precisa saber. Aqui o saber é ter certeza. Vamos repetir, a palavra saber, de saberes, é certeza. Quem sabe, é certeza. Você sabe ler? Sei. Então eu leio isso aqui. Isso aqui eu não sei. Então não sabe ler. Você sabe jogar bola? Sei. Aí dá uma bola no pé dele, ou dela. Aí ele pega a bola, aí fala: você não sabe jogar. Porque o saber implica em que a pessoa consiga desenvolver, praticar. Aqui Deus, Ele está sendo muito direto: sabei que eu sou Deus. Aí você consegue aquietar a tua alma. A alma, ela faz pergunta o tempo todo: como é que vai ser? Quando vai ser? Que momento vai ser? Como é que nós vamos fazer? Pode ver, irmão, irmã, a gente já acorda com a alma fazendo pergunta. Por isso que a gente começa a ficar preocupado. E você sabe o que é o preocupado? É o pré-ocupado. Já ficamos ocupados antes com uma situação. Já acordamos muitas vezes, o coração já começa a acelerar. E a gente às vezes nem desenvolveu o pensamento, mas o subconsciente, ele através da alma,
já trouxe uma pergunta que às vezes o nosso cérebro nem elaborou. Por isso que vem a ansiedade, o coração começa a acelerar e a gente fala, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Tem gente que vai para um hospital achando que está infartando, e às vezes está, mas na maioria das vezes, ansiedade. Por que ansiedade? Porque é uma situação que ainda não chegou, que não aconteceu, mas a pessoa já se antecipa com resultado negativo. E aí vem a prática. Salmo 125 vai dizer assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte. Vocês voltar para cá, para meus técnicos me explicam. Ali quem está em casa não me vê. Os que confiam. O que é confiar? Olha bem, existe uma diferença entre acreditar e confiar. Eu posso acreditar em Deus e não confiar nele. Eu posso saber que Deus existe e não confiar nele. Mas também eu posso, olhe bem, confiar em Deus e saber que Ele existe. Qual que é a diferença, pastor? A mensagem que eu mando para o meu cérebro, a mensagem que eu mando para o meu subconsciente. Ali eu não preciso fazer gritaria dentro da igreja, pular dessa altura, orar mais alto que todo. Nada disso. Pode, mas isso aí não é sinal. O que eu preciso ter é a confiança íntima, pessoal, irrestrita, de que de fato Deus é quem Ele diz que é e faz o que Ele diz que faz. Aqui Ele vai dizer assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar, controle emocional, inteligência emocional, controle da alma, controle da mente. Salmo 42 diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda vou celebrar com Deus a minha vitória. Quando ele diz assim, ó, porque eu ainda louvarei, ele está dizendo para a alma: alma, fica de boa. Eu estava assistindo o jogo do João Fonseca. Segundo jogo que o João Fonseca, para quem não sabe, é um jovem jogador de tênis, despontando no Brasil. Estou muito feliz de ver esse menino. Os 2 primeiros jogos do João Fonseca, ele estava perdendo de 2-0. E o último agora foi para o Novak Djokovic, considerado um dos maiores tenistas do mundo. Ele tem 19, Djokovic tem 39. Perdeu os 2 primeiros sets. Ele estava abatido, dava para ver. E de repente ele consegue virar o jogo, ganha o jogo. E alguém falou assim: como é que você acreditou que ia ganhar? Ele falou: não acreditei, eu só joguei. E isso para mim falou muito. O que eu quero falar para você nessa noite: o jogo, a guerra, a luta que você está, talvez você está perdendo. A atitude da tua mente é: não pare de lutar, não pare de guerrear. Mesmo que talvez nessa noite, na tua carne, no teu emocional, você não acredita, mas no espírito, você continua guerreando. Talvez alguém entrou aqui hoje questionando Deus. Talvez alguém está aqui nessa noite achando que tem alguma coisa errada entre ela e Deus, ou na vida dela, porque não está do jeito que ela queria. E vou te falar uma coisa: Deus nos surpreende. Como, pastor? Vou te explicar. O Senhor Jesus, ele entra com os discípulos no barco, e o barco está indo, igreja, de repente, irmão, o Senhor Jesus no barco, os discípulos ali, só todo mundo ali na presença de Deus. Aí vem uma tempestade tão grande, que de repente estava quase virando o barco, e os discípulos desesperados. Eles no início pensaram: se o Senhor Jesus está no barco, o barco não vai ter tempestade. Tem. Aí alguém chega para o Senhor e fala: Senhor não se preocupe da gente afundar, não é? Ele já estava nervoso, até com o Senhor, eu creio. E o Senhor vai dizer para eles: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Só depois que ele ouve isso, que ele vai falar assim: mar, acalma-te. Vento, acalma-te. Aí acalmou, aí todo mundo ficou com fé. Aí se ajoelhado, dobraram o joelho, meu Deus do céu, ele fala: então olha o que eu vou te falar. A fé que Deus fala na Bíblia não é a fé depois que o vento acalma, depois que o mar acalma. Porque ali, igreja, já não é fé.
vem a certeza porque a gente está vendo. E se eu estou vendo, deixou de ser fé. O Senhor, Ele vai dizer: o meu justo vai viver pela fé. Acreditar sem ver, acalmar e aquietar mesmo sem entender. Não parece loucura? Mas eu vou falar para você, Daniel Goleman, que hoje ele não é o criador, do conceito de inteligência emocional, mas ele pega a tese de alguns psicólogos e ele desenvolve. O que é inteligência emocional? É a racionalização da emoção. Você perguntar para a tua alma: calma aí, por que você está assim? E não se deixar dominar pelos sentimentos que muitas vezes vêm sem controle. Por que muita gente se mata? Larga isso, larga aquilo, larga casamento, larga igreja, larga família, larga não sei o que. Porque infelizmente, não estou dizendo que são todos os casos, tem casos que não, tem casos que justificam, mas a maioria não. Agora eu vou falar uma coisa para você nessa noite, escuta. Quanto maior o controle que nós tivermos no meio de uma tempestade, maior a possibilidade da gente sair inteiro do outro lado. Quando a gente não se desespera, o que é desesperar? Deixar de esperar. Fé é esperar, fé é esperança. Vai esperar com certeza. Esperei com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. Clamar com paciência é quando a gente pede e Deus não faz. Clamar com paciência é quando a gente pede e Deus deixa a gente esperando acontecer. Esse processo da espera, esse espaço, essa lacuna entre o pedir e o realizar, é o espaço que a gente chama da fé. É nesse campo, e olha o que eu vou te falar nessa noite. A espera que Deus permite propositadamente é para nós sabermos como que está a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Tem gente que já desanimou. Como que eu já desanimei? Não é que você desanimou ou eu desanimei, no sentido da gente falar para Deus: não quero mais. Muitas vezes o desanimar é quando a gente deixa de ter bom ânimo. Desânimo quer dizer não tem mais o bom ânimo. O que é o bom ânimo, igreja? É o entusiasmo, é acreditar todos os dias que Deus está no controle, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele vai conceder, mesmo que demore. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria nunca chega. É isso? O que a palavra diz? O choro pode durar uma noite inteira, mas vem. Esse vem é imperativo. O que Deus me manda te falar nessa noite? A pregação foi de ontem, o choro pode durar uma noite. Irmão, irmã, olha pastor Djalma, presta atenção. Eu já falei aqui que tem hora que a gente passa um problema, e às vezes um problema dentro do outro problema. Não existe, igreja, aquela vitória que não traga um problema. Como assim, pastor? Irmão, irmã, quem está uma luta hoje, Deus vai dar vitória dessa luta, e amanhã, aquela vitória, ela também vai ter outra luta dentro dela. Vou te explicar em outras palavras. Os irmãos já devem ter ouvido falar em Gideão. Gideão, usado por Deus, foi lá e derrotou 300 homens, derrotou um exército com 285 mil. Quem derrotou? O Senhor. Gideão tinha 70 filhos. Depois, igreja, que ele derrota tudo aquilo, todo aquele povo, foi uma vitória tremenda de Gideão. Meu Deus do céu. Aí o povo, depois com o tempo, começou a adorar a roupa de Gideão. A idolatria entrou, o diabo entrou. Um dos filhos de Gideão vai lá e matou todos os outros irmãos. Imagina a dor desse homem. Pastor, mas ele não teve uma vitória grande? Teve. Agora eu quero que você escuta. Você já ouviu falar em Salomão? O homem mais sábio que tinha na face da terra, não é? A rainha de Sabá foi lá visitar Salomão. Ela ficou boba de ver. Falou: meu Deus do céu, nunca vi isso. Só que Deus vai falar para Salomão o seguinte: Salomão, se você andar reto, nunca vai faltar um rei em Israel. Aí eu pergunto: Israel tem rei? Não. Por que Israel não tem rei? Porque Salomão, na velhice, ele, igreja, se desviou. E ele passou a adorar Satanás. Pastor Djalma, o homem mais sábio da terra. Mais sábio da terra. Salomão vai construir um templo para Deus, porque Davi tinha sangue na mão.
Salomão vai lá, Deus fala, o seu filho Salomão vai construir, beleza. Ele vai lá, faz um templo. Satanás demorou muito, falou para Satanás, lá na frente. Ele vai falar para Salomão, que eu quero um templo também. Vai usar pessoas, Salomão vai lá e faz um templo para Astarote e um templo para Quemos. Duas entidades demoníacas. Por que o pastor Djalma está falando isso? Presta atenção. A palavra do Senhor diz, igreja, que no livro de Efésios, que depois que eu e você guerrearmos, depois de ter feito tudo, a gente ainda tem que continuar em vigilância. Há pessoas que tiveram uma grande vitória. O diabo vai retaliar. Ele vai vir atrás. Ou a gente acha, igreja, que depois de uma grande vitória, ele simplesmente vai ficar lá chorando a derrota. A Bíblia chama o diabo de valente. Irmão, irmã, ele continua guerreando. Eu estou há 25 anos aqui como pastor. Para honra e glória do Senhor. Ô, igreja, fala amém, por favor. Irmão, é uma guerra todo dia. E se eu vacilar, eu caio. Se eu vacilar, eu caio. Isso, pastor. O que eu quero falar para você, há quanto tempo você é cristão ou cristã? N tempos. Irmão, percebeu que a guerra é todo dia? 1 Pedro 5,8 vai falar que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando quem? A quem ele possa matar. Tragar é matar. Então olha o que eu quero que você entenda nessa noite. A alma, ela só se aquieta, presta atenção, de duas formas. A primeira, carnal. Como assim, pastor? Quando a gente conquistou, quando a gente tem. Estou com saúde, estou em paz, que beleza. Estou com dinheiro, estou em paz, que maravilha. Está tudo organizado, estou em paz. Essa é a paz da alma. Mas o Senhor, Ele vai dizer assim, eis que eu te deixo a minha paz te dou. Não te dou como o mundo a dá. A paz do mundo é condicionada a uma solução. A paz do Senhor é condicionada à fé no coração. Há uma diferença? Por quê? Mesmo sem ter, eu tenho certeza que eu vou ter. Mesmo sem ter vencido, eu tenho certeza que eu vou vencer. Então, antecipadamente, a gente já profetiza que o milagre vai acontecer. É muito comum nós testemunharmos, inclusive eu, pastor Djalma, eu posso chegar aqui e falar assim, irmão, eu quero testemunhar que aconteceu tal coisa. Ótimo, não está nada errado. Mas tem um outro testemunho que você não precisa dar aqui, mas tem que ser para você. Comece a testemunhar para você, pela fé. O meu milagre vai acontecer. Talvez, irmão, para a igreja vai ter que ser depois que aconteceu. Porque se você der um testemunho do que vai acontecer, dificilmente vai ter um glória. Igreja, eu tenho certeza, por exemplo, que eu vou conseguir isso. A igreja fala, mas quando a gente consegue, a igreja até pula, é ou não é? Só que na nossa vida, o Senhor, Ele vai dizer para você, aquietai. E nessa noite, Deus está falando com alguém muito especial que está aqui. Que está com a alma aflita, que está com o coração preocupado, que está o tempo todo tenso, o tempo todo angustiado, achando que só vai acalmar quando acontecer, quando a bênção chegar. Eu sou um deles, tá? Vivo preocupado. Mesmo que Deus fale para mim, calma, pastor, eu estou com você. Eu falei, eu sei, Deus, mas o problema está aqui. Todo dia Deus fala para mim, eu estou com você. Fala para você, eu estou com você. Mas você percebeu a força da nossa alma? Aí Deus falou assim para mim esses dias, pastor, aproveita melhor os dias que eu te dou, porque vão acabar. Eu entendi, não é que vai acabar amanhã, pode ficar tranquilo, igreja, mas eu entendi. Porque, irmão, irmã, você percebeu que Deus nos deu só esse ano 180 dias. A maioria de nós não aproveitou nem 30. Pode ver, um dia preocupado, outro dia tenso, outro dia correndo. Mas aí nós estamos correndo atrás do quê? Porque, irmão, diferente de uma corrida que tem um fim, o fim da nossa corrida é morte. E às vezes a gente está achando, por exemplo, mas quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. E o tempo anterior? E vou falar uma coisa para a igreja. Depois que você se forma, tem a luta para você trabalhar. E depois que você trabalha, tem a luta para você se manter no trabalho. E depois que você se mantém no trabalho, tem a luta para você se aposentar. E quando você se aposenta, eu não sei como é que é, ainda não me aposentei, estou quase. Aí você fala, mas quando eu me casar? Pastor, irmão, com todo respeito, eu sempre falo aqui para a igreja. Quem já se casou, descansou? Perguntei a mesma coisa semana passada. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre fica empurrando a felicidade para o amanhã. Entendeu? Mas quando o filho crescer... Não, quando o filho nascer eu sou feliz.
Aí nasce, mas quando crescer eu vou ser feliz. Aí cresce, mas quando casar eu vou ser feliz. Casa, aí você fala, meu Deus do céu, agora eu já não sei mais nada. Agora, o que é que eu quero falar para você? Repito o que eu falei na semana passada. O aquietar, olhe bem, está no presente e não no futuro. O termo, o verbo, ele fala aquietai-vos. Isso é presente, é hoje. Então é para você que está vivendo todos os dias inquieto, inquieta, obedeça o que Deus fala, acreditando o seguinte: o que está causando a inquietude? O que está causando? Porque, irmão, a gente pensa o seguinte: se eu ficar rico, mas se eu ganhar, não vai acontecer. Mas se nessa noite você entender, primeiro, confie em Deus. Entrega o teu caminho, entrega o teu futuro, entrega a tua vida, entrega a tua família. Porque, irmão, irmã, talvez o irmão, irmã está tão preocupado com A, com B, e de repente hoje é o último dia e Deus fala, acabou. Aí você fala, meu Deus, espera aí que eu não aproveito, não tenho peraí. Mas se você entender, você vai parar um pouquinho hoje e vai se preocupar mais com você. Você vai dar 90% de atenção para você e 10% para todo mundo. Porque o Senhor diz assim, ama o teu próximo, como você ama a ti mesmo. Começa você a praticar na tua vida, porque no filme da tua vida, o ator ou a atriz principal é você. Sem você não tem filme. Mas muitas vezes você está colocando a sua energia no dia, no problema, no trabalho, em tanta coisa que você quer resolver, achando que você é eterno, e não é. Então chega um momento que você começa a valorizar você. Eu vou pedir que você se coloque de pé, por favor. Eu quero convidar aqui o grupo de louvor. E eu quero falar para você nessa noite. Escuta o que Deus me manda te falar. Presta bem atenção. Todos os dias chama-se hoje, não tem amanhã. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Hoje, ontem, era chamado amanhã. Quando chega, não vira hoje? Pode falar, igreja, vira? Sim. Escuta, você consegue viver o ontem? Então ontem não existe. Você consegue viver o amanhã? E um amanhã também não existe. Escuta, quando o amanhã chegar, ele é hoje. Você estava preocupado com o hoje. Só que ontem era amanhã. Aí chegou o hoje, aí a gente está preocupado com o amanhã. E quando chegar, a gente está preocupado e até o momento que você alcança. E você fala, peraí, hoje, olha o que diz a palavra do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos ontem. Da manhã. Quanto que Deus dá o pão nosso? Hoje. E o que é o pão nosso? O que acalma a alma. Vou repetir que você precisa pegar a visão. Tudo que eu preciso para o dia de hoje, Deus já prometeu. Diga amém, por favor. Então eu vou repetir para você pegar a visão. Tudo que eu e você precisamos para o dia de hoje, Deus já deu. Ponto. Amanhã, Ele vai dar também. Mas o diabo trabalha na nossa mente. E ele fica falando assim, e o amanhã? Como é que vai ser? Como é que você vai fazer? Aí eu vou te falar agora. Comece você a falar para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração. E o Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O teu caminho é por onde você tem que passar, o que você tem que fazer. Pode ficar tranquilo, entrega na mão do Senhor. Nós vamos ouvir um hino, depois eu vou orar com você. E vou dizer uma coisa para o meu irmão e para a minha irmã. Olha, pastor Djalma, eu vou finalizar aqui. Se porventura você soubesse, ou saber, o dia que você vai morrer, você vai perceber que vai dar vontade de fazer um monte de coisa. Exemplo, se Deus falar assim, terça-feira é seu último dia, aí a gente valoriza o dia de hoje. Aí, irmão, a gente quer cumprimentar todo mundo. Aí a gente quer fazer isso. Por quê? Agora imagina você, por isso que Deus não fala quando. Só que nós temos que viver o dia de hoje pensando o seguinte, e se for meu último dia? E se for meu último dia? Não que eu vou viver com medo, mas eu vou começar a pensar o seguinte, olha, pastor Djalma, sorria mais, cante mais, festeje mais, brinque mais, se preocupe menos. Presta atenção nisso. Não espera aquele milagre que você idealizou acontecer. Pastor, eu quero casar. Todo mundo quer casar com alguém que é feliz. Ninguém quer casar com alguém que era fechada. Então abra seu rosto, dá um sorriso. Pastor, eu quero ser uma pessoa rica, bem sucedida. Começa a andar que nem uma pessoa rica, que nem uma pessoa bem sucedida. Pastor, eu quero ser uma pessoa forte. Vai para a academia, já começa a se preparar, mas em casa
já começa a andar que nem uma pessoa forte, já muda a postura. Presta atenção no que eu quero te falar nessa noite. Tem que sair de casa das pessoas falarem o seguinte: o que ele está pensando? Olha para mim. Uma coisa é sair de casa assim, ó. Outra coisa é você estufar o peito, levantar a cabeça. Se for de carro, meu querido irmão, minha querida irmã, entra no teu carro e começa a cantar, sai todo feliz. Se for de uma outra condução, levanta a tua cabeça, começa a atrair a bênção antes da bênção chegar. Começa a sentir a bênção antes da bênção chegar. Olha o que o meu diaconato fez, que eu acho lindo. Antes de você chegar aqui, já tinha uma cadeira. Sabe o que é isso? A gente põe a cadeira antes de você chegar, e você chegou. Olha o que eu vou te falar. Põe uma cadeira para a tua bênção. Prepara o lugar. Vão pensar que você está louco. Irmão, irmã, daqui a alguns dias eu vou testemunhar. Me aposentei. Eu vou testemunhar. Por quê, pastor? Irmão, eu já estou até preparando o lugar onde eu vou viajar. Irmão, eu já fiz revisão no meu carro. Pastor Djalma, nem saiu ainda, mas vai sair. O que eu quero te falar nessa noite: qual é o teu sonho? Já começa a andar acreditando. Agricultor, quando ele planta e fica olhando a terra, fala: vai nascer. Escuta esse hino, depois eu vou orar com você. A igreja aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Pai. Mestre, é Deus. O vento balançou meu barco. Mestre, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Estou à beira de meu Deus. Naufrágio. Mestre, aleluia. Alegre o teu coração nessa noite. Anime a tua alma nesta noite. Oh, eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Em nome do Senhor, só porque estás comigo. Ei, meu Deus, posso, ei, e devo. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque o meu Deus, o meu Pai. posso clamar. Declare. Olha da lá. Se eu posso clamar, Mestre, meu Pai, vem me ajudar. Glória. Vem me ajudar. Oh, meu
Pode aplaudir, desculpa. Aplauda ao Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia. Peço que a igreja levante as mãos. Meu irmão e minha irmã, há uma batalha real, espiritual acontecendo. O diabo, a Bíblia diz no Salmo 91, ele lança dardos inflamados. Inflamados do quê? Pegando fogo. Esses dardos são flechas espirituais. Do nada percebeu que de repente vem uma tristeza, uma preocupação, uma angústia na alma. Do nada a gente começa a pensar, meu Deus, se acontecer, se não acontecer, isso daí já são dardos inflamados. E você tem que usar o escudo da fé, que está em Efésios 6,12. Ali você começa pela fé também a dizer, eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, em nome do Senhor Jesus. Essa doença não vai me matar, esse mal não vai me derrubar, essa luta não vai me fazer perder. Irmão, isso tem que ser atitude antes de acontecer o resultado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, levante as suas mãos. Eu entreguei, Deus, a palavra, o grupo de louvor entregou o louvor, o meu diaconato, Pai, está aqui em oração, todos os técnicos, Pai glorioso, fazendo o melhor que podem. E Deus, eu creio pela fé nessa noite que mais uma vez tivemos a vitória. O diabo, Pai glorioso, luta do começo ao fim, e nós também aprendemos a lutar do começo ao fim. Não estamos, Pai glorioso, aqui. Eu vou usar alguma gíria, igreja. Eu não se ofenda também quando você me ouviu usar uma gíria. Mas tem uma gíria aqui da minha infância que a gente fala o seguinte: eu não vou arregar. Arregar quer dizer correr da luta, fugir da luta. Que Deus me manda te falar nessa noite, irmão, irmã. Tira o discurso passivo, passe a ter um discurso ativo. O discurso passivo, igreja, é o não consigo, não sei, não é para mim, por que está acontecendo, Deus me esqueceu. E comece a ter nessa noite um discurso de fato de quem quer vencer. Um dia Deus falou comigo, eu vou falar para você que mudou a minha história. Deus falou, pastor Djalma, a vitória não é de quem quer muito, a vitória é de quem quer mais. Talvez você teve uma queda, talvez você passou uma vergonha, uma humilhação. Talvez nessa noite você está tenso, preocupado com uma situação que não aconteceu como você queria. O que Deus me manda te falar? Não deixe que a circunstância mude quem você é. Irmão, irmã, você é uma pessoa que tem coragem. Você já passou por tanta coisa na vida e você sabe disso. Olha quantas feridas, quantas marcas você tem na alma e pelo corpo, e você chegou até aqui. Já era, se você lembrar bem, para você ter morrido lá atrás, ter perdido, caído, ficado lá atrás, e você conseguiu chegar até aqui. Então você tem uma história muito bonita para que você simplesmente jogue no lixo. O que Deus me manda te falar nessa noite? Levanta a cabeça e continue guerreando, continue lutando, aquieta a tua alma. Porque, irmão, irmã, é justamente o equilíbrio emocional que nos permite resistir. Você que estava pensando em parar, e você que chegou a dizer, olha, agora não sei mais o que eu vou fazer, para com isso. Quando não sabe o que fazer, continua indo em frente. Ao invés de olhar para trás, porque atrás é a história vivida, à frente é a história a ser vivida. Não tem como você voltar para aquilo que você já viveu. A partir de agora, irmão, irmã, é olhar para frente, acreditar. É desconhecido, mas Deus já está lá. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Se porventura surgiu uma situação que você não tem o conhecimento, vai pela fé, sabendo o seguinte: Deus, na hora que surgir uma situação, Deus te dá a estratégia de resolver. Mas enfrenta, vai atrás. E se porventura tiver uma derrota, nunca veja uma derrota como algo vergonhoso, mas sim como um aprendizado para fazer melhor da próxima vez. Então nessa noite eu vou terminar profetizando como Deus me falou hoje, para eu profetizar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, a tua cura física e da alma e teu milagre. Eu profetizo que essa porta vai abrir, eu profetizo que essa bênção vai chegar, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o teu sonho vai se realizar. Meu querido irmão e minha querida irmã, você também pode profetizar sobre a vida de alguém. E agora eu peço que você pegue essa bênção, coloque agora por favor as suas mãos para o alto, com a palma da mão para o alto, por favor. Senhor, entreguei, Pai glorioso, a palavra, ministramos também. Agora, Pai, eu peço que o Senhor venha derramar unção na mão dessa pessoa.
autoridade na mão desta pessoa. Fé, segurança, equilíbrio, papai. Repreendo agora todo medo. Repreendo agora, meu Deus, angústia de alma. Repreendo toda ansiedade. E eu profetizo sobre a tua vida unção de coragem, unção de ousadia, unção de intrepidez, em nome do Senhor Jesus. Com as mãos levantadas ainda, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou voltando. Você que parou de orar, começa de novo a guerrear. Você que não convidou o Senhor para entrar no teu coração, fala para Ele agora: Senhor, entra na minha vida. Irmão, irmã, nós vamos sair daqui para a vitória e vai ser uma semana de milagres. E eu finalizo profetizando, e que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja e seja com você, com a tua casa e família, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz? A igreja aplauda ao Senhor. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Dê um abraço nos irmãos. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus. Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe.